Show Heleno Rodai, Rádio Serviço. Mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano, hoje acompanhado da doutora Célia Regina, ginecologista e obstetra. E os dois vão falar sobre um problema que é muito comum entre as mulheres, nódulo mamário. Por isso, ele vai responder o que é esse problema, causas e o tratamento recomendado. Bom dia para começar, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Feliz de estar aqui na presença do teu fã-clube, representado aqui na plateia. E mais feliz ainda de poder trazer Célia, que é uma pessoa por quem eu nutro uma admiração dentro da área dela, uma profissional absolutamente excepcional. Mas se você me permite, pois não, eu queria mandar um abraço para Silvia Maria Oliveira, Marlene Alves, Ana Regina Duarte, né, que seguem lá no Facebook, e uma senhorinha que disse que comemorou sozinha o aniversário dela essa semana, Dona Ivete Viana Silva. Por que sozinha, tão perto lá do consultório que a senhora foi comemorar? Depois, se a senhora é uma senhorinha, eu sou um senhorzinho, tá? A gente tem a mesma idade, Dona Ivete. Parabéns, saúde para a senhora. E passar a palavra à Célia, porque o serviço de saúde, como eu sempre falo e repiso aqui, ele não faz diagnóstico, muito menos tratamento, esse é um ato médico, ou seja, é aquele que o médico faz quando conversa diretamente com o paciente, pode examiná-lo e ele sim pedir os exames e traçar diagnóstico e tratamento. Aqui a gente não tem nem como fazer isso. Verdade. O que a gente faz é passar orientações. Eu fiquei muito preocupado, sabe, Léo? Porque quando falamos recentemente no Outubro Rosa sobre câncer de mama, Célia ensinou exatamente como se deveria palpar as mamas. E um monte de moça, inclusive, palpou carocinhos e ficaram desesperadas. Estou com câncer, estou com câncer. É falar sobre nódulos benignos ou não, como suspeitar de um ou de outro, que eu trouxe Célia. E Célia, obrigado por você ter aberto mão dessa manhã de domingo junto à tua família, teu marido, teus pais, com tanto trabalho que a gente tem lá no conselho, né? Para vir aqui ensinar um pouquinho para a família Tupi essa diferença. Para mim também, vou aprender. Bom dia, família Tupi, bom dia, plateia. Heleno, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, Regina. E Silvio, a admiração é mútua. Eu aprendo muito todo dia lá no Essa rasgação de cedo. Eu imagino, né? Total. Doutora, deixa eu começar perguntando aqui então, o que é esse nódulo mamário? O nódulo mamário é exatamente quando a mulher percebe uma nodulação que é arredondada, algo arredondado na mama, que na palpação ela até então não percebia. Às vezes, na palpação, a jovem pode perceber como se fosse sensação de grão de arroz. Né? Mais de um grão de arroz, e isso não é uma alteração maligna. Fica a percepção de que a mulher necessita conhecer sua mama, conhecer seu corpo. E a palpação, o olhar na frente do espelho é fundamental para que ela conheça a sua mama e perceber se algum dia terá ou não essas alterações que são passíveis de acontecer. O problema é que o doutor Silvio falou agora há pouco, eu vou tocar no ponto mais uma vez, é que às vezes ela encontra alguma coisa diferente e já fica logo apavorada, e não é assim, né, doutor? Não é assim. Nas mulheres que estão iniciando a sua fase reprodutiva, as adolescentes e até a mulher até um pouco mais avançada, até os 40 anos, ela tem oscilações hormonais que influenciam diretamente a mama e podem ocorrer nodulações essas que têm característica benigna ligada à oscilação hormonal. Então, a própria glândula pode manifestar uma proliferação de células benignas que podem fazer o que nós chamamos de fibroadenoma, ou então cistos mamários. E isso acontece, antigamente chamávamos de displasia mamária, hoje em dia sabemos que são alterações funcionais benignas da mama. Só que, mediante a palpação, percebeu alguma nodulação, estranhou aquela nodulação, tem que procurar o médico para ter essa certeza de que é uma nodulação benigna. Mas nesta faixa etária é muito comum que seja benigna. Célia, me diz uma coisa. A gente fala em alguns termos que, evidentemente, quem não é da área se confunde. É nódulo, é cisto, é massa ou tumor.
Como é que a gente pode tentar ajudar a família Tupi a entender a diferença disso? Qual é a diferença de um cisto para um nódulo, por exemplo? O cisto é quando nós temos um conteúdo líquido. E ele pode ser mucoso ou então como se fosse uma água mesmo, né? Lembrando a água, mas tem células que devem ser analisadas frente à necessidade de um diagnóstico maior. Mas o nódulo, quando surge e não tem a característica cística, conteúdo líquido, ele é por proliferação de células glandulares. E isso faz com que haja uma formação arredondada que dá a palpação, a sensação de que nós temos um tumor, mas é benigno. Se porventura, na hora que você examinar a mama da mulher, você percebe que pelo mamilo sai alguma secreção, que a forma da mama, aquela pele está meio enrugada, a gente chama de podorrange, casca de laranja, né? Isso é um sinal que deve preocupar, deve alertar a mulher ou não? Esse é um sinal que a mulher tem que ter total atenção. Toda saída de secreção espontânea pela mama tem que ser observada, tem que saber a coloração e tem que ir ao ginecologista para uma análise. É feita uma citologia, um estudo daquele líquido para ver a necessidade de uma intervenção maior ou não. Principalmente se a secreção for avermelhada, como se fosse um sangue. Secreção, descarga papilar, ou seja, a secreção saindo pelo mamilo requer investigação. E essa característica da pele parecendo casca de laranja é um alerta, porque muitas vezes a mulher não palpa um nódulo, mas ela tendo essa característica de pele de casca de laranja ou retração da sua pele, tem que ir ao ginecologista. Tem outra dúvida que passaram para mim, porque você sabe, ontem é que eu cheguei tão tarde que infelizmente coloquei já tardiamente o anúncio do programa, mas um sem número de mensagens com dúvidas que os ouvintes têm e gostariam de ver respondidas aqui. O que preocupa mais? Um nódulo que fica se movimentando de um lado para o outro da mama, ou um nódulo que não se movimenta e emendando a pergunta, aquele que dói e aquele que não dói, qual que preocupa mais? Dificilmente o câncer dói, né? E o que nós temos que ter é sempre a percepção na palpação da mama, se esse nódulo, ele é um nódulo móvel, tranquilamente a tendência dele é benignidade. Uma nodulação existindo enrijecida e fixa, essa nos preocupa mais. Mas mediante o surgimento de um nódulo que até então não existia, necessita avaliação do médico. Isso é ponto pacífico que nós temos que considerar. Doutora Célia, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Normalmente é pedido só a mamografia ou tem algum outro exame complementar? O que nós utilizamos é a ultrassonografia mamária e a partir dos 40 anos introduzimos também a possibilidade da mamografia na avaliação dessa mulher anualmente. A partir dos 50, essa avaliação, se essa mulher não tiver histórico familiar de câncer de mama, ou se ela não é uma paciente de risco para câncer de mama, pode passar de 2 em 2 anos, a partir dos 50. Então vamos lá, Célia. Paciente te procura no teu consultório, no teu ambulatório lá da FRJ, porque ela percebeu uma alteração fazendo o autoexame da mama. Quais os passos e outra coisa, qual o tratamento? Encontrou um nódulo, qual vai ser o tipo de tratamento? As pessoas ficam logo apavoradas, vou ficar deformada, vão arrancar minha mama, meu Deus, ficam com medo, né? E a gente sabe, nós médicos sabemos que cada vez mais o tratamento preserva a estética da mulher, de modo até a assegurar a autoestima dela, né? O tratamento é para assegurar a qualidade de vida. Qualquer tratamento que tire qualidade de vida deixa de ser tratamento, é o último recurso. Então, como é que você se conduz disso? Eu tenho uma paciente que eu estou encaminhando para você, porque ela no autoexame da mama percebeu um nódulo e, obviamente, você é a rainha do pedaço. Como é que você conduz esse caso para a gente poder dar o último esclarecimento para a família Tupi? Bom, cada caso é um caso. Então, se essa mulher apresenta, por exemplo, um cisto que tem aquele conteúdo líquido e é benigno, nós temos o acompanhamento dessa mulher. Dependendo do cisto, do tamanho desse cisto, faz punção
para aliviar qualquer incômodo, mas na maioria das vezes é um acompanhamento ultrassonográfico e tranquilizando essa mulher, porque a tendência é benignidade, não há preocupação. Aquelas que têm a tumoração benigna, que é o aglomeramento de células glandulares, fibroadenoma, essa é controle anual e tranquilizá-la, porque também tem característica benigna. Toda atenção deve ser feita porque, mesmo tendo essas nodulações benignas, elas podem esconder o surgimento de algo a posteriori. Então, a avaliação anual é fundamental. E caso haja qualquer risco de malignidade, a conduta será tomada nesse sentido. Célia, a interação continua o tempo todo. E um amigo nosso acabou de falar, Silvio, pergunte para a doutora Célia por que as mulheres têm tanto medo de fazer a mamografia. No caso do homem, eu citei que era um dos motivos pelos quais o câncer de próstata é tão comum, é o medo da dor durante o toque retal. Não é perda de virilidade, masculinidade, essa coisa latina que a gente imagina, não. Eles acham que vai ser muito doloroso. E aí vem a questão, por que muitas mulheres fogem do exame mamográfico? Eu acabei de ver manifestação aqui na plateia, por conta da compressão. A compressão é muito dolorosa para algumas mulheres, principalmente aquelas que têm a mama densa. Então, o técnico tem que ter todo um cuidado para o bom posicionamento da mama, mas é fundamental esse exame porque ele prediz muitas vezes antes da existência do nódulo. Muitas vezes nós temos aquelas microcalcificações agrupadas que é um indício de que vai acontecer ali a formação de um nódulo. Esse momento, caso haja o risco do câncer de mama, é o momento ideal, é um momento de grande possibilidade de cura dessa mulher. Então, é um exame necessário. Portanto, risco-benefício favorável à realização do exame, por mais desconfortável que ele seja. Eu já ouvi várias vezes lá em casa a reclamação, é desconfortável sim. Família Tupi, eu não sei se eu consegui esclarecer a dúvida, o autoexame das mamas é essencial e na eventualidade do surgimento de algum nódulo, primeira medida, examine no espelho a sua mama, veja se existe alguma deformidade, se sai alguma secreção, mas por último, procure o seu médico, a sua médica, diga que percebeu sua alteração, porque cabe a esse profissional presencialmente, examinando, indicar que exames são necessários e o que você tem que fazer. Célia, eu passo novamente a palavra a você, agradecendo, eu diria, de coração, você ter se disponibilizado nessa manhã para ajudar tanta gente que certamente está muito agradecida a você agora e eu agradeço em nome deles. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço Helena, Regina, a você, Silvio, como sempre. A prevenção é tudo. Eu acho que a nossa função aqui é exatamente alertar a nossa família Tupi em relação à prevenção das doenças. Obrigado, Célia. Helena. Assunto para a semana que vem já definido? Tem dois assuntos que me pediram. A doença pulmonar obstrutiva crônica, onde a gente vai falar um pouco sobre enfisema e bronquite crônica. E um amigo, inclusive lá do hospital, do setor de cirurgia, pediu para eu falar sobre feocromocitoma, que é um assunto que a gente nunca falou, que é uma doença rara. Eu nunca ouvi falar. A gente pode falar sobre hipertensão arterial, por quê? Boa parte dos casos de hipertensão arterial, eles são as chamadas hipertensão essencial. Não existe uma causa, o paciente tem que controlar esses níveis elevados da pressão para não desenvolver a chamada cardiopatia hipertensiva. Mas existem alguns casos em que a hipertensão ela é secundária, ou seja, existe uma doença que está causando a hipertensão. E habitualmente o tratamento dessa doença cura a hipertensão. Dentre algumas causas que eu vou arrolar, feocromocitoma, que é um tumor de células cromoafins, olha que bonito, pode causar, porque ele produz adrenalina e noradrenalina, e normalmente liberado sob descargas, o que provoca um quadro clínico muito típico, e que faz, evidentemente, o bom clínico, o bom médico, suspeitar da existência. Existem exames que confirmam, e o tratamento, evidentemente, é feito pela remoção desse tumor. Quase que já fiz o programa domingo que vem. Isso de improviso. Mas vamos falar, então, na semana que vem,
sobre hipertensão arterial sistêmica secundária e no outro domingo sobre DPOC. Perfeito. Aí a gente fala de enfisema e bronquite crônica. Com isso eu já segurei, enchi a paciência de vocês por 2 domingos seguidos. Isso se chama esperteza. Saudações, Eliano, salvos mais um ano, sempre na corda bamba. É verdade. Daqui a pouco com você, de novo, graças a Deus, agradecido. Doutor Silvio, daqui a pouquinho às 11 horas, participando do nosso Domingo Debate. Doutora Célia, mais uma vez, obrigado pela presença, minha querida, fique com Deus, bom domingo e até a próxima, viu? Beijão pra ti. 9h47.